Fala aí, torcedor do Palmeiras, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, trazendo mais uma vez as últimas informações do Verdão Central do mercado. Palmeiras indo com tudo no mercado da bola, já contratou Marlon Freitas, falta apenas anunciar. Tem também informação sobre zagueiro chegando para a vaga do Mikael, que tá deixando o clube. Nino, zagueiro que era do Fluminense, tá no Zenit. Você aprova essa contratação? Já deixa aqui embaixo. Bora ver também outras informações sobre outros reforços. Bora ver tudo nesse vídeo e deixar vocês atualizados. Sem mais enrolações, bora pro vídeo, galera. Agora a gente fala do Palmeiras e o Marlon Freitas. Como é que tá essa história? Vai ser apresentado? Não vai? Palmeirense, pelo que a gente apurou hoje cedo, o anúncio não deve acontecer nesse final de semana, mas se eu fosse você, ficaria de olho nas redes sociais do clube, porque tá perto realmente de ser anunciado uma negociação que gira em torno dos 33 milhões de reais, um valor próximo, inclusive, daquele pelo qual o Aníbal Moreno foi vendido ao River Plate da Argentina. O Marlon, inclusive, desde que o Palmeiras fez o primeiro contato, no dia 24 de dezembro, já se mostrou muito interessado em vir a São Paulo, e aí ele ligou pro Textor que, assim, teve uma conversa que não foi das mais amigáveis, pelo que a gente falou, né, que a Jéssica Maldonado, o Edu Rodrigues também no GE soltaram pra gente, mas fato é de que tá próximo pra chegar aqui no Palmeiras. A gente preparou dois materiais pra mostrar pra vocês e pra apresentar quem é o Marlon Freitas, como joga esse cara, porque ele pode ser importante. Primeiro é um mapa que mostra as posições dele no campo, né? Onde é que ele ocupa ali, né, Marcos? Exato. É um cara muito polivalente, né? Como a gente pode ver agora no mapa também, que ronda ali todas as posições, especialmente no meio campo. É um jogador muito experiente. O Abel gosta do estilo de jogo do Marlon desde o Atlético Goianiense, em 2022. Depois ele foi ao Botafogo, ficou marcado ali pela piscadinha, né, que ele dá no jogo, até mesmo contra o Palmeiras no Brasileirão, mas dá a volta por cima e é o símbolo ali também de um ressurgimento do Botafogo com títulos de Libertadores e também de Brasileirão, sendo capitão, né? Um cara, acima de tudo, líder, que agora pode chegar para agregar nesse meio campo também, machuca muito pouco, né? Experiente e tem concorrência ali na meiuca, né? Tem concorrência, Zé. Pelo que a gente pode perceber, na posição do Marlon, que seria de ofício, que seria segundo volante, tanto o Lucas Evangelista como o Andreas Pereira são os jogadores que disputam essa vaga. O Evangelista segue machucado, né? Pelo que a gente apurou também, deve começar a temporada numa transição física, então o Marlon chegaria para ser esse segundo volante, né? Enquanto o Andreas avançaria um pouco para jogar como camisa 10. Mate, a apuração não para. Obrigado, meu amigo. Eu acabei de falar pro Birner aqui, que reforço. Que reforço. Baita de um jogador com personalidade, jogador que nos últimos anos virou a referência do Botafogo, né? Eu sempre falei dele aqui que se eu tivesse a oportunidade de contratá-lo, eu o contrataria. Né? Tem várias funções, tem um perfil de liderança, coisa que muitas vezes falta para o Palmeiras, que ficam dependendo apenas do Gustavo Gomes. Eu acho que o Palmeiras acerta em cheio. Melhor que o Aníbal Moreno que foi embora? Sim, melhor. Consideravelmente melhor? Eu acho melhor. Tem uma participação melhor, marca e ao mesmo tempo sabe jogar, chega ao ataque, tem a bola parada também, muito forte. Ótimo jogador. Palmeiras vai ficar com o meio campo muito forte. Andreas Pereira, Marlon, Lucas Evangelista, Veiga. É um time bom. Vitor Birner, nada como ter dinheiro, né? 5,5 milhões de euros por um jogador de 30 anos que só tem mais um ano de contrato com o Botafogo. Para quem pagou, por exemplo, 11,5 no Facundo, 12,5 no Sousa, tá baratinho. Ou não? Boa noite. Boa noite a você, Zé, Rafa, aos fãs do esporte. Eu acho que você precisa mudar um pouco o perfil do elenco do Palmeiras. O que falta no elenco do Palmeiras para mim? Como disse o Zé, jogador de personalidade, que tenha qualidade, que consiga fazer mais de uma função e que sirva de referência para alguns jogadores jovens que precisam evoluir um pouquinho e para alguns jogadores que são tecnicamente muito bons, mas nunca se provaram ainda jogadores para grandes decisões. E o Marlon tem tudo isso. Se vai dar certo ou não, eu não sei. Se eu fosse dirigente, se eu contrataria, fácil. Sem pensar duas vezes. Bom passe, boa chegada na frente, força de marcação, personalidade forte, liderança, disputou finais, acostumado com o futebol brasileiro, vai agregar experiência. É exatamente o que o Palmeiras precisa, como disse você, olhando os valores de mercado por um preço bem acessível. Finalmente o Palmeiras traz um jogador para tentar melhorar o time ganhando campeonatos e não apenas para melhorar o time pensando no futuro. Meio que seguiu o exemplo do Flamengo esse ano? Os do Flamengo são outros jogadores. Eu tô dizendo o perfil de jogador. Não tô nem falando de qualidade, falta de Palmeiras. história. Vai chegar, colocar a camisa e jogar, né? 30 anos já com um nome consolidado no mercado. Para 2, 3 anos de bom futebol. É isso. Rafael Marques. Tudo bom, meu amigo? As notícias que apuramos dão conta de que hoje pela manhã
O Marlon Freitas reuniu-se com o Textor, não sei se presencialmente, imagino que não, e pediu para ser liberado. O que vai acontecer aí nas próximas horas é questão de tempo, o anúncio oficial por parte do Palmeiras deste grande reforço. O que vai agregar o Marlon Freitas a este time, a este elenco do Palmeiras, já bastante farto, já bastante bom. Tudo bem, Player? Um abraço para você, para o Super Zé, para o Grande Birner, para o Fã de Esporte conectado com a gente aqui no Equipe F. Eu costumo dizer que a negociação do futebol é boa quando ela contempla as três partes, né? O objeto, no caso do jogador, o clube que está vendendo e o clube que está comprando. E eu acho que nós estamos diante de um raro caso no futebol brasileiro em que as três partes estão ganhando. O Marlon Freitas ganha porque vai para um clube de alta competitividade, não que o Botafogo não seja, mas o Palmeiras consegue, numa linha de corte mais recente, ser mais presente, participativo, competidor na maioria dos campeonatos. Ganha o Palmeiras porque ele vai ter um jogador que traz qualidade ao meio-campo. Eu acho que muito dessa negociação tem, obviamente, o dedo do Abel, na medida em que a tendência é que o Palmeiras tenha uma equipe mais construtiva a partir do próximo ano. Algumas discussões sobre o modelo de jogo já foram desenvolvidas esse ano, então o Palmeiras deve ter mudanças significativas nesta metodologia prática. E também ganha o Botafogo na medida em que ele está saindo do clube na última oportunidade que o clube tem para vender. O contrato do Marlon Freitas com o Botafogo ia só até o final de 2026. A partir de 1º de julho de 2026, ele poderia assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. E aí o Botafogo ficaria, como diriam os antigos, a ver navios. Não sei quem foi que inventou essa expressão, mas é o que se costuma dizer em casos semelhantes a esse. Então acaba sendo bom para todo mundo. Palmeiras ganha um jogador, acrescentando o que os amigos disseram, de muita utilidade. E acho que essa mudança para ele vai ser fundamental. Podemos ver no Palmeiras em 26 o Marlon Freitas que nós vimos no Botafogo em 24, Plihal. Ô, Rafa, você entende que uma saída do Marlon agora para o Palmeiras mancharia em alguma coisa a idolatria ou do quanto o torcedor do Botafogo gosta dele? Olha, eu acho que o Marlon Freitas só vai ser reconhecido como ídolo do Botafogo quando ele parar de jogar. Isso vale para ele e para todos aqueles que saem do Botafogo, em relação ao time histórico de 2024. Porque ainda está muito vivo, né? Na mente do torcedor, aquele ideal do jogador que fica muito tempo, que segue, que dá sequência, e não vai ser o caso do Marlon Freitas. Ele tem, com a torcida do Botafogo, uma relação de mais idolatria do que desprezo. Os botafoguenses, em sua maioria, eles gostam do Marlon Freitas. Mas tem uma parcela que vai a jogo que não gosta. E essa parcela, ela tem, no componente defensivo do meio-campista, uma espécie de respaldo para o seu juízo de valor, para o seu ponto de vista. Acho que ele vai ter problemas quando tivermos o Botafogo e Palmeiras, sem dúvida. Acho que ele tende a ser mais vaiado do que aplaudido, exatamente pelo fato do Palmeiras e o Botafogo terem feito aí uma rivalidade recente, né? Em 23, 24, até pelas relações entre a Leila Pereira e o João Textor. Então isso vai acontecer. Vai ficar desconfortável para ele no primeiro momento, eu acho. Agora, lá na frente, quando ele parar de jogar, quando contarem a história do Marlon Freitas no futebol, a vinculação dele ao Botafogo vai ser inevitável, peça fundamental do time histórico de 24. Eu só acho, e eu entendo o que o Rafa diz, e entendo muito e não discordo da emoção do torcedor. Se o torcedor começar a raciocinar tudo de maneira muito calculada, ele para de ser torcedor. Ele passa a ser um administrador e o clube precisa de torcedores mais do que de administradores, né? Nesse caso, para mim a troca mostra a diferença de força das instituições. Porque poucos jogadores hoje vão fazer uma escolha afetiva. E também da perda de força do Botafogo? Eu não sei, porque aí depende, eu preciso entender quanto que o Textor quer investir, como vai ser o ano do Botafogo. Posso só fazer uma pergunta, só um minutinho, pro Rafa? Vai lá. Porque é em relação ao Textor, sabe por quê? Porque, pelo menos o que eu lembro, tem muita confusão aí no Botafogo, estão tentando tirar o Textor. Eu não sei nem se o Textor tem o poder de fazer investimento ou não. Aí eu estou perguntando mais pro Rafa porque tá lá, mas desculpa, Birner, só porque, como você falou sobre investimento... Completa o Birner e depois o Rafa responde ao Zé. Porque qualquer profissional de futebol hoje que puder escolher um clube para jogar, se ele for frio e ele não pode ser passional quando ele pensa na carreira dele, no melhor para ele profissionalmente, ele vai escolher o Palmeiras ou o Flamengo. Então as propostas desses clubes são muito tentadoras para qualquer jogador. O cara vai trabalhar
esportivamente e financeiramente. Estrutura, o aumento que o Marlon Freitas vai receber no Palmeiras é substancial. É dinheiro, é estrutura de trabalho, é estabilidade. No Palmeiras, por exemplo, se ele jogar mal, a torcida pode vaiar, mas o Abel, se achar que funciona, continua apostando nele. No Flamengo é a mesma coisa, porque você tem trabalhos consistentes. Então, eu entendo quando o jogador faz essa opção, mesmo tendo no Botafogo um ambiente onde ele, para mim, é um cara grande. É um jogador histórico. Né? Se alguns gostam, outros não gostam, faz parte, mas é um jogador histórico. Então, enquanto as instituições, e aí eu tô falando não só pro botafoguense, tô falando pro corintiano, pro São Paulino, pro vascaíno, né? Pro torcedores outros, pro torcedor do Inter, do Grêmio. Quando essas instituições não se derem o devido respeito e a devida competência de gestão, isso vai acontecer, esses times vão tirar quase quem quiserem dos clubes que esses caras jogam. Na dividida vai sempre favorecer Palmeiras e Flamengo. 80% das vezes, a não ser que o cara tome decisão passional. Rafa pode responder ao Zé a situação do John Textor e a tendência de investimentos mais tímidos para a temporada de 2026? Todos nós conhecemos o John Textor o suficiente para poder dizer o seguinte, até com base naquilo que ele demonstrou ser nesses 3 anos, de 23 para cá, quando ele esteve mais à frente, né, nas decisões do futebol do Botafogo, em 22 ainda era um modelo muito tímido, e ele sempre foi muito explícito nos seus posicionamentos, costuma usar com uma certa frequência as redes sociais, ele tem adotado uma postura um pouco mais cautelosa neste sentido. Embora não diga para ninguém quanto o Botafogo pode investir para a montagem do elenco em 26, o John Textor sabe que ele tem primeiro que resolver os seus problemas. Na sua relação com o Grupo Eagle, na sua relação com o associativo do Botafogo, que passa a ter um pouco de preocupação em função dos problemas que o John Textor atravessou. Na verdade, o Botafogo, dentro de toda a holding do empresário, não é o clube fim, é um clube meio. Recentemente nós sabemos o que aconteceu com o Lyon, por exemplo, em relação à questão financeira, esportiva, em função também de não cumprimento de alguns prazos, de alguns compromissos do ponto de vista financeiro. Então, assim, o John Textor tem questões próprias dele para resolver e estas questões não estão equacionadas. O Botafogo começa 2026 tendo ainda no Textor um dono, mas com uma grande possibilidade de mudar de dono ao longo da temporada. Porque a possibilidade do John Textor vender o futebol do Botafogo, a SAF do Botafogo para um outro empresário, ela existe, ela é real, ela é até grande nesse momento. Embora no discurso ele não confesse isso publicamente, porque ele sabe, inclusive, que isso vai impactar na torcida e também no ambiente interno do Botafogo. Assim, Zé, tentando responder a você com os elementos que a gente tem aqui. O Botafogo tem incertezas quanto ao John Textor na próxima temporada. E se o clube tem incertezas em relação ao dono do seu futebol, que dirá os ativos, né? Que são os jogadores. Zé Elias, gostaria que você analisasse a comparação dos números do Marlon Freitas nessa última temporada, que não foi tão boa quanto a de 2024, com os números dos jogadores da posição do Palmeiras. O Emi Martínez, que segue, pelo menos por enquanto, no Verdão, e o Aníbal Moreno, que trocou o Palmeiras pelo River Plate. O Marlon Freitas foi quem mais jogou, mas jogou inclusive no Botafogo. Ninguém atuou mais do que ele no elenco em 2025. 35 jogos, isso no Brasileirão, 25 o Emi Martínez e 28 o Aníbal Moreno. Presenças em jogos de 92%, 66% e 74%. Posses recuperadas por jogo, aí números muito parecidos, 3,3, 3,3, 3,4. O Aníbal Moreno um pouquinho, mas quase nada superior. Praticamente empate técnico. Desarmes por jogo, o Marlon foi quem menos desarmou, mas também muito pouco, muito sutil aí a diferença. 1,3, 1,5, 1,6. Aproveitamento de passes aí, um dado importante em que o Marlon Freitas lidera com 89,8% dos passes corretos, mas convenhamos que o percentual tanto do Emi Martínez quanto do Aníbal Moreno é positivo. 88,3% do Emi Martínez, 87% do Aníbal Moreno. Não, já emendando com os números, pro Zé, porque o Rafa falou que um pedaço da torcida do Botafogo tem críticas à parte defensiva do Marlon.
eu quero destacar que boa parte desses passes aí são passes longos. Entre esses três, não dá para comparar a qualidade de passe longo deles. Você concorda com alguma deficiência do Marlon na marcação? Não, primeiro assim, tem que se comparar o seguinte, são dois times que jogam de maneira totalmente diferentes. O Botafogo era vertical pro ataque e o Palmeiras muito mais fechado, contra-ataque, um time que marca muito mais e joga com dois jogadores ali na frente que nós já sabemos, é o Vitor Roque e o Flaco Lopes, pelo menos nos últimos jogos e no período em que o Palmeiras esteve jogando melhor futebol, foi mais ou menos assim, com alternância ali do Alan, às vezes do Rafael Veiga. O Botafogo não, o Botafogo passou por... Quantos jogadores ficaram fora? Sim. Quantos treinadores dirigiram o Botafogo? Quando começou a trabalhar Quando começou a trabalhar o técnico, quando o próprio Davi Ancelotti, né, o David, né, ele mesmo falou em vários jogos não, mas uns 3, 4 jogos que eu lembro, ele falou, eu errei hoje, eu acho que o time pagou, ou seja, mesmo diante de todos os problemas... O Abel também errou, só que ele não admitiu. Sim, mas estou dizendo, mas o David é novo, não tem, claro. né? Mas estou dizendo, mesmo diante de todos os problemas, nós vimos aí os números do Marlon. Ah, mas ele é tecnicamente... Um detalhe, ele, em passes progressivos, tem uma das melhores marcas do Brasil. Sim, então assim, aí você coloca, imagina o Marlon jogando como primeiro volante ou como segundo volante. Você prefere como? Eu deixo ele jogando em qualquer posição. Dependendo da forma de jogar do Palmeiras, ele pode jogar com 2 volantes, pode jogar com ele centralizado, pode jogar com um centralizado e 2 ali no meio. Eu acho que ele centralizado... Eu já senti que no teu time, no teu meio campo, jogam Marlos e Evangelista. Sim. Porque são 2 jogadores que marcam e sabem jogar, Prião. O Palmeiras muitas vezes teve problemas de fazer esses passes, essa transição rápido, né? Entendeu? O Palmeiras... O Andrés Pereira é mais avançado no teu time? Não, eu acho que deve jogar, essa variação de Andrés Pereira centralizado com Marlon, com Lucas Evangelista. Os 3 marcam bem. Eu acho que talvez, marcam muito, por exemplo, talvez o Lucas Evangelista mais fixo, talvez um pouco pela esquerda, porque é a perna esquerda, mas a alternância entre Marlon e Andrés Pereira, isso pode acontecer facilmente. Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Andrés Pereira, Paulinho quando voltar, e aí Flaco e o Tigrinho. É um jogador, que eu acho que vai ser muito importante para o Palmeiras em termos de personalidade. Eu volto a falar aqui, faz uma breve análise do Palmeiras, tira o Gustavo Gomes, que é o xerifão lá, tira o Gustavo Gomes. Quem você viu em algum momento dentro do jogo chamar a atenção, ir para porrada, chamar o grupo? Não tem, o Palmeiras não tem essa liderança. O Marlon fazia isso no Botafogo. Agora precisa ver se ele vai chegar no Palmeiras e se sentir à vontade para fazer isso. Se ele conseguir, ele vai se tornar uma figura importante. Porque o Palmeiras precisa de alguém no meio-campo e precisa de alguém como referência para não ficar dependendo ou do Gustavo ou dos jogadores ficarem olhando para o banco para ver o que o Abel vai falar. Em determinados momentos, o jogador tem que tomar as decisões. Você não pode ficar esperando o treinador falar o que ele vai falar, o que ele vai dizer, onde eu tenho que jogar. Você tem que ser rápido, de raciocínio, de entendimento do que o jogo está pedindo, o que posicionamento eu estou fazendo, né? Então, assim, eu acho que o Marlon vai acrescentar muito ao Palmeiras. Nesse aspecto. Galera, e o Palmeiras tá de olho em zagueiro aí no mercado da bola, não desistiu do Nino e sondra outro ex-jogador do Fluminense. Galera, o outro jogador do Fluminense se trata do Ibanez, não sei como é que chama, Roger Ibanez, jogador da seleção brasileira que atuou, né, e atualmente está lá na Arábia, galera, pelo Al Ahly. E aí o Palmeiras tá de olho nessa contratação, né, pessoal? O Palmeiras também deu uma sondada ali no Nino, do Zenit. E aí tá de olho nesse aqui. Conheço pouco, vi alguns jogos pela seleção. Não dá pra falar muito bem se ele é muito bom ou muito ruim. Mas eu acredito que ele é muito bom de bola. É um cara que é muito valorizado no mercado, né? Chegou aqui, 17 milhões de euros o valor de mercado. Então, um valor altíssimo. Você é doido. Eu acho que daria super certo. Ele que foi revelado no ano de 2017 e agora tá lá no Al Ahly. Foi comprado por 28,50 milhões de euros da Roma. O Al Ahly desembolsou uma grana boa, hein? Comenta aqui, galera, você aprova essa contratação? Não vou prolongar muito o vídeo para não ficar longo, só quero saber se você gosta dessa contratação. Um jogador aí muito bom de bola. Eu acredito que vai dar super certo se vir para o Verdão. Tem informação também aí sobre o Marlon Freitas, não vou falar muito porque já tá tudo acertado, né? O Palmeiras apenas aguarda ele para fazer exames e tá tudo certo. Novo volante do Palmeiras por mais de 30
3 milhões de reais, eu acho. Foi 5 milhões, galera. 5 milhões ou 6 milhões de euros a compra dele. Jogador que vai chegando aí ao Palmeiras, 30 anos de idade. Tem tudo para dar certo, vem fazendo boas temporadas, fazendo boas temporadas pelo Botafogo, e eu espero que se repita aqui no Palmeiras. Comenta aqui se você gostou dessa contratação do Marlon Freitas e se você aprova também a vinda do Ibanez e do Nino, né? Um desses dois zagueiros aí. Comenta aqui abaixo. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo, pessoal.